Pessoal, agora eu queria trabalhar com vocês coeficiente angular, coeficiente linear, equação da reta. Qualquer reta que tenha, ela tem diferentes inclinações, certo? E essa inclinação, a gente pode representar ela por um número, que é chamado coeficiente angular, certo? Então, a gente vai tentar, a primeira coisa, descobrir o que seria o coeficiente angular de uma reta. Eu vou dizer que tem uma reta que passa no ponto A, 1, passa nesse ponto aqui, passa no ponto B, 4, 7, então passou aqui no A e passou no B. Qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele é uma comparação do que variou nas coordenadas y em relação à coordenada x. Por exemplo, nesse caso a gente está vendo, analisando sem olhar para o gráfico, olhando só os pontos, o x foi de 1 para 4, o x aumentou 3. E o y foi de 1 para 7, aumentou 6. Vocês estão vendo que o y aumentou 6, quando o x só aumentou 3. A relação é que o y aumentou o dobro do x. O dobro é 2. Já dá para antecipar para vocês que esse coeficiente angular, nesse caso, a gente vai encontrar o coeficiente, vai ser 2. Esse coeficiente, então, ele está comparando. O que variou o meu y em relação ao meu x? O que variou na altura em relação ao deslocamento na horizontal? A gente pode ver então nesse caso que o deslocamento aqui, ele mais subiu do que foi para a direita, digamos assim. Então vamos ver assim, como é que eu faço para calcular? Vamos pensar assim, ó, esse m, que é o coeficiente angular, compara o deslocamento de y pelo deslocamento de x. Por exemplo, se eu olhar aqui nessa figura, daqui para cá, ó, esse ponto aqui, a gente pode imaginar que o x, essa variação que teve do x, foi o que a gente fez ali, né? Esse ponto aqui tem coordenadas 4, 7 e esse aqui tem coordenadas 1 e 1. Primeiro vamos ver em cima qual é que foi a variação do y. Eu vou pegar esse ponto aqui, 7 menos esse y daqui que é 1, 7 menos 1. Nossa, que menos bonito que ficou aqui. Ó, aqui. E aqui embaixo a comparação do x. Se eu comecei daquele ponto para esse, toda a comparação vai ser daquele para esse. Não tem um problema se eu fizer. Qual é o ponto que eu pego primeiro? Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois serve para tu começar. Mas se tu está comparando esse ponto B com A, tanto nas coordenadas de y como nas de x. Tem que ser do B para o A, tem que manter essa ordem. Então, 7 menos 1 em cima e o x, 4 menos 1 embaixo. 7 menos 1 é 6, 4 menos 1 é 3, a variação foi 2. Então, o meu coeficiente angular aqui é 2, certo? E outra coisa que também aparece é o coeficiente linear. Quando eu tenho uma reta, a inclinação dela será mais para cima. Quanto maior esse m aqui, vai ver, puxa, ele vai aumentando, ele vai ficando mais em pé. Só que é o seguinte, o que seria o coeficiente linear? Ele indica onde que a minha reta está cortando o eixo y. Ela cortou aqui na altura menos 1. Eu vou dizer que o meu coeficiente linear, nesse caso, vai ser menos 1. Tá, então tem um coeficiente angular, que é esse aqui, e o meu n, no caso, o coeficiente linear, é menos 1. Como é que eu vou fazer? Eu falei para vocês que qualquer reta pode ser representada por uma equação. Como é que fica essa equação da reta? Vamos fazer o seguinte, uma das maneiras de descobrir a equação da reta é o seguinte, se eu for bem pela fórmula, o m, que é o coeficiente angular, ele é dado pela variação de x, a variação do y em comparação à variação do x. Eu vou colocar o seguinte, a variação do y menos um y de um outro ponto, x menos o x de um outro ponto. O que teve de variação? O que eu preciso para ter a equação da reta? Se a gente já tem o coeficiente angular, que é 2, basta tu ter mais um ponto, pega um dos pontos que tu tem, qualquer um deles, e usa aqui, nesse x0, y0, eu vou trocar assim, ó, eu vou deixar manter esse x e esse y aqui, só que eu vou fazer assim, ó, y menos, vamos escolher um ponto, vamos pegar esse ponto aqui, 1. Vai ficar y menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui, eu vou desenvolver, vai ser a equação da reta. Esse x menos 1 que está dividindo, para acabar com essa divisão, vou fazer a operação inversa, vou multiplicar
aqui, vai ficar, vou fazer aqui do lado, vai ficar 2 vezes x menos 1, vai dar 2x menos 2, que é igual a, do outro lado fica y menos 1. Se eu deixar o meu y isolado, eu vou ter a chamada equação da reta, vai ser a equação reduzida, que a gente chama, que é muito bem utilizada. Esse menos 1 eu vou fazer a operação inversa, eu vou somar 1, vai ficar 2x menos 2 mais 1 é 2x menos 1. A minha equação da reta ficou assim, y igual a menos 2x mais 1. Lembrando, esse 2 a gente já viu, ele é o coeficiente angular. Se eu escrever a equação da reta, o número que está multiplicando o x é o coeficiente angular. E o número puro que está sobrando ali, ele indica a altura de corte, é o coeficiente linear que a gente já tinha encontrado que ia dar menos 1, certo? Então, essa aqui é a equação da reta, chamada equação reduzida. Tem a outra equação, que é a equação geral, que ao invés de eu isolar, vai ficar tudo do mesmo lado, vai ficar tipo assim, 2x menos y menos 1 igual a 0. Essa aqui, quando x e y estão de um mesmo lado, equação na forma geral, e essa aqui é a forma reduzida.